qual a tua ideia para melhorar o serviço do torcedor nos próximos 3 anos? O que eu referi é que é muito difícil comprar arena. Já foi me trazido o adjetivo que eu teria dito é impossível comprar arena. Não é impossível. Se fosse impossível, o presidente Romildo não teria tentado, um movimento que começou com o presidente Fábio Koff e que o presidente Guerra buscou concluir. É possível? É possível. O que é preciso ter claro é que hoje o pré-candidato Marcelo Marques, ele não tem como consumar isso antes da eleição. Não tem como consumar. Existe uma situação negocial. Por quê? Que ela faz parte do termo de confidencialidade que ele assinou com a empresa Meta, e assim deve permanecer, mas que não se possibilita ter uma separação dos objetos da arena, ou seja, aquele crédito dos bancos e a gestão. O candidato Marcelo Marques, ele teria que resolver toda a operação arena, digamos assim. E quando eu falo toda a operação arena, é o negócio jurídico propriamente, ou seja, o valor, a questão do Olímpico, as obras do entorno, as ações judiciais e tudo mais. Ele não tem como fazer uma operação separada, ele sabe disso, se estiver nos assistindo, e eu também sei. Então é por isso que eu digo que ele não tem como efetivar isso, e mais, nem que hoje ele fosse presidente do clube, ele teria. Porque como é uma situação Marco, de uma incorporação patrimonial do Grêmio, que ela não termina por si só no negócio de obtivemos a gestão do estádio. A gestão do estádio ela tem 200 colaboradores envolvidos. A gestão do estádio ela tem gasto. Nós tivemos numa reunião a informação de que há um déficit de manutenção em torno de 30 milhões de reais da arena. Esse custo passa a ser do Grêmio. Os 200 colaboradores passam a ser um custo do Grêmio. Encargos trabalhistas, impostos, tudo isso tem que ser levado para uma conta para que nós venhamos a concluir de que modo que isso vai se perfexibilizar no tempo. Então, o que eu quero dizer assim, necessariamente por esse conjunto, o Conselho Deliberativo do Grêmio tem que anuir com essa negociação. O pré-candidato Marcelo Marques, ele não vai concluir isso nesse ambiente eleitoral e fazer assim, estou doando ao Grêmio. Que seja essa a intenção dele, porque, primeiro, ele teria, né, nesse âmbito, como eu disse, a necessidade de anuência do Conselho, mas também a anuência da própria gestão Alberto Guerra. Porque o Grêmio, contratualmente, tem o direito de preferência do clube adquirir a arena. Então, o que eu quero dizer com clareza, a negociação não é essa facilidade toda que se coloca publicamente. A existência de um acordo numerário, financeiro, entre a Meta e o pré-candidato é uma coisa, a resolução jurídica de todo esse imbróglio é outra. E mesmo assim, caso isso tudo venha a ser contornado, como eu disse, necessariamente o Conselho Deliberativo do Grêmio vai ter que ter acesso a todos esses termos para que autorize. E aí pode vir a pergunta, né, Keck? Calef, mas quem é que vai jogar contra isso? Essa é a mesma pergunta que foi feita lá atrás na concepção do negócio Arena. Que nós tivemos aproximadamente 3 conselheiros só que jogaram contra a operação. E hoje nós vemos que talvez esses 3 conselheiros eles tiveram uma visão mais abrangente do que isso poderia se tornar para o Grêmio. Na sua avaliação, hoje esse negócio não é bom? O negócio ele é bom, Gabardo, quando nós tivermos toda a ciência de como está o equipamento. Para o nosso torcedor entender. É como tu realizares a compra de um imóvel, que vai vir ali todas as situações, vai ser feita uma vistoria, mas tem questões que tu acabas apenas descobrindo elas com o uso. Então, assim,
O que eu tenho claro é que não é uma facilidade e que nós precisamos saber as despesas com os colaboradores. A Arena noticia ser em torno de 200, mas também com esse déficit de manutenção, que está batendo na casa de 30 milhões. E não sou eu que estou dizendo isso. Foi realizada naquela reunião pública, que os jornalistas foram convidados a participar no Conselho Deliberativo do Grêmio, e foi informado isso. Então, a gente já parte dessa questão falando de menos 30 milhões no cofre do Grêmio. Fora a gestão rotineira, fora os colaboradores, fora os impostos e tudo mais o que vier dessa operação. Mas o presidente Calef, eventualmente eleito, ele vai perseguir a compra da gestão da Arena? Nós temos ele tem como acenar, olha, eu vou conseguir dinheiro para comprar pelo menos os créditos ali. Nós temos, Diogo, esse é o ponto. O Grêmio ele é detentor de 1/3 da dívida do financiamento bancário que era referente ao Banrisul. Os outros 2 eles não estão disponíveis para venda. Eu vou parar por aqui. Não estão disponíveis para venda. Foi noticiado, inclusive, no último final de semana, equivocadamente, que havia sido firmada a compra. Não foi e não vai ser. Não foi e não vai ser por uma impossibilidade jurídica. Nós temos o entendimento de que é possível, nesse momento, realizar um negócio em compensação com a área do Estádio Olímpico. Atrair as partes para o empreendimento no Olímpico e liberar a gestão pro Grêmio, que nós temos, Diogo, que é necessário que o Grêmio conduza uma nova parceria. Essa parceria com a OS, Meta, atualmente, ela de fato não funcionou. Mas ela não funcionou não de agora no atendimento do nosso torcedor, né, que é aqui que eu estou te devendo dizer o que o Grêmio tem obrigação de fazer para melhorar. Mas não funcionou na concepção do negócio, quando o Grêmio ficou estabelecido que não teria participação em receita de bilheteria, que o Grêmio teria a limitação de uso da área do estádio, que o Grêmio não tem ingerência na parte técnica de manutenção do gramado. Todas essas situações, elas na origem do negócio, acabaram se tornando um mal para o clube, que nós hoje temos isso latente. Agora, o que o Grêmio deve fazer? O Grêmio ele deve buscar, que aí me parece pertinente da postura de uma nova gestão, não é porque a ponte está derrubada que nós vamos ter a definição de que nada mais é possível fazer. As pessoas mudam, o modo de se conectar muda. O que o Grêmio hoje ele deve buscar é chegar para a Meta, a empresa que administra o estádio, e dizer assim, ó, estamos nós 2 perdendo. Porque o tratamento que vocês fornecem ao nosso torcedor afasta a torcida. Vocês perdem financeiramente. E nós perdemos o apoio do nosso torcedor. Quando se tem isso, são situações que elas podem ser atacadas nem sempre no ambiente que não é da Arena porto-alegrense. Tem segurança pública envolvida nisso. Aqueles gradis que tanto incomodam, eles ficam posicionados numa calçada e aquilo é público. Ou seja, há ingerência possível da segurança, da Brigada Militar, da EPTC. Então, o que nós podemos fazer, que é de maneira objetiva, é trazer para o ambiente a segurança pública para chegarmos em denominadores comuns de posicionamento daqueles gradis e estabelecer um melhor acesso, uma melhor formação de fila e também que o Grêmio busque se comunicar com o torcedor, estabelecendo, por que não, nas suas redes sociais, como é que está a lotação do estádio e o entorno. Para ir, como em grandes eventos a gente vê em Copa do Mundo, há sistemáticos avisos, Diogo, de que um bom momento para entrar, falta tanto para o jogo, evite fila. Isso o Grêmio pode fazer independentemente da Arena. Não há como se ter uma melhora afora de tentar equacionar essa questão, Keck. Eu fiquei com uma dúvida. Diga, Gabar. Essa sua posição sobre a Arena, Calef, e do seu grupo de trabalho, ela é baseada em quê?
em análise jurídica ou algo além disso, como, por exemplo, uma eventual conversa com integrantes das empresas que teriam que participar dessa negociação? A respeito... Da posição sobre a compra de ou não poder comprar agora? Isso, exatamente. É uma análise jurídica. Candidato, e em relação ao Olímpico, o senhor tem algum tipo de modelo criado para que o Olímpico possa entrar como barganha, como peça de negociação para o Grêmio daqui a pouco assumir a gestão da Arena? O Olímpico, ele consta previsto na resolução do negócio jurídico Arena. Quando nós tivermos, isso que está previsto no contrato, o estádio, o equipamento construído, as obras do entorno realizadas, nós termos, até houve, a gente vai se afastando do tempo, esquece, havia até a previsão de um shopping center ao lado da Arena. Mas concluído que existe, as obras do entorno, todas as liberações de gravames que existem na Arena, o Olímpico ele é entregue à construtora. Isso é o que está previsto no contrato. Nessa negociação para anteciparmos a gestão para o Grêmio, nós colocamos o Olímpico, que é patrimônio do clube, como um ativo potencial para o desenvolvimento de um empreendimento que vai ter torres corporativas, vai ter torres residenciais e uma arena multiuso, que ela venha ganhar índice construtivo com a derrubada do Olímpico, mas manutenção de parte do pavilhão social para que isso seja tombado. Isso incrementa o índice construtivo da área, que já é bastante elevado, na casa de 2,3, mas também nos possibilita ali ter um resgate, uma manutenção da história do Grêmio, com parte do pavilhão do Olímpico, e ali realizar uma loja, colocar um restaurante, para que o Grêmio tenha ali um potencial gerador de receita, mas ele, como cedente da área na operação do empreendimento, o Grêmio ganha muito. O cálculo que nós temos, e ele é bastante tranquilo, bastante reservado, é que o resultado para o clube do negócio corporativo olímpico, que nós já temos um investidor para aportar os recursos ali para essa construção, é em torno de 600 a 700 milhões. Isso nos possibilitaria resolver a dívida do Grêmio, que é muito relevante se tratar. Quando eu vejo manifestações, eu só estou ouvindo o incremento da dívida. Não, mas eu coloco aqui e pode me botar no fim da fila. O fim da fila também é dívida. Mas eu não vou cobrar juros. Mas também é dívida. Está lá a dívida. E o Grêmio ele tem que ter um equacionamento dessa situação, do seu endividamento, mas também o Grêmio não pode, seja por pessoa física, seja no âmbito de se ter um familiar no Conselho de Administração, realizar aportes. Isso é vedado pelo nosso estatuto. E também tem que ser levado em consideração essa situação. Calef, o senhor tem colocado aí nessas suas falas o Olímpico como um ativo que pode ser utilizado nessa negociação. Contudo, o Olímpico, ele, desde o início da negociação, o papel dele parece que já está estabelecido. Eu fui nessa reunião que o senhor mencionou com a imprensa e os conselheiros sobre a Arena, e o que foi passado ali é que a troca de chaves entre Arena e Olímpico é uma questão de tempo, que inclusive o Grêmio já pediu judicialmente para que a Arena não esteja mais pendurada, digamos assim, como uma garantia na negociação, e quando isso ocorrer haverá a troca de chaves e o Grêmio passará a ser dono do imóvel Arena, né, do prédio em si. Isso é o que foi passado. O senhor discorda daquela apresentação que foi colocada lá, porque lá a gestão do Grêmio disse que a compra da gestão seria um ótimo negócio, né? Antecipar o final da gestão seria um ótimo negócio. O senhor discorda dessa análise que foi feita? Não, em nenhum momento. São dois cenários diferentes. O resultado prático é o mesmo. É a obtenção da gestão do estádio. O Olímpico, hoje, ele é a única garantia patrimonial que o Grêmio tem. Foi por isso que o presidente Fábio Koff bloqueou a entrega do Olímpico. A entrega do Olímpico ela ocorreria lá no início. Mas o presidente Koff, na sua genialidade,
teve uma antevisão do que estaria por vir. E é por isso que ele faz cessar a troca de chaves. Hoje, se eu estivesse investido no cargo de presidente do Grêmio, de modo algum eu promoveria a antecipada troca de chaves sem a resolução absoluta do negócio Arena. Absoluta. Porque na pior das piores, vamos dizer assim, a gente chega no estressamento máximo de qualquer perspectiva, aquela área do Grêmio. Ó, estamos indo embora, então fiquem com a Arena. Nós vamos construir um estádio novo lá no Olímpico. Estou falando de estressamento máximo, mas para te dizer assim, ó, o que é de propriedade do Grêmio e não possui nenhuma restrição, nenhuma dívida tributária, é o Olímpico. E nós não podemos descuidar disso. Porque foi justamente essa garantia que possibilitou o presidente Fábio Koff a fazer um aditamento do que estava previsto no contrato. E eu te digo por que isso. Porque a área do Olímpico, efetivamente, é onde a construtora vai ter o benefício financeiro por ter realizado a construção do estádio. É lá que eles vão ter essa situação. Não é com a dívida do financiamento bancário, ou quitando ela, ou tendo ela como contrapartida. A lucratividade está no Olímpico, no empreendimento que eles têm previsão de fazer, mas que nós temos a convicção de que, pela situação de recuperação judicial que se encontra o Grupo OS, eles vão ter dificuldade em promover esse empreendimento. E é por isso que nós tivemos a preocupação de buscar um investidor que viabilize aquilo e que leve todas as partes para aquele negócio e libere a gestão do Grêmio, do estádio para o Grêmio, da nova gestão. Eu te asseguro que o valor oriundo do empreendimento é muito maior do que eles têm a receber em eventual negociação da dita compra de gestão.